Tem episódios que marcam a história de uma série e tem episódios que a gente simplesmente sente fisicamente. Além também dos episódios em que a gente já sabe o que vai acontecer, mas nada nos prepara para reviver essa dor. Se você já jogou o segundo jogo, você já sabia o que vinha por aí, assim como eu. Mas, mesmo assim, foi como levar um soco no estômago. Agora, se você é uma pessoa que só assiste a série sem ter noção alguma do que tá por trás desse jogo, talvez esteja tentando entender o que acabou de acontecer e ainda esteja processando as fases do luto, principalmente a negação. Já passei por isso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de uma das séries mais impactantes dos últimos anos, e que trouxe um episódio tenso, simbólico e cruel, além de ter sido muito bem feito. Intitulado de Through the Valley, aqui começa uma tempestade, literalmente e simbolicamente. Jackson está em alerta, até porque foram vistos vários infectados a ponto de estarem invadindo Jackson e ter esse perigo, dando um clima de urgência, de tensão e a sensação de perigo de personagens mesmo, da vida deles. Mas o verdadeiro perigo não tá ali na neve, não tá nesse arco de Jackson, mas sim dentro da história de Abby e do ciclo de violência que está por se repetir. Esse episódio é impecável e, além de tudo, que é o mais importante, é uma aula de como se constrói uma tensão. Não é sobre um susto, mas sim sobre o que é inevitável. A cada cena que a gente vai vendo, a gente sente a tragédia se aproximando. E isso vai muito além de você já saber ou não o que vai acontecer na história, porque você sente, você tem uma sensação de que alguma coisa vai dar muito ruim. E mesmo quem já conhece a história se pega torcendo para ter um desfecho completamente diferente. E o mais louco é que a série consegue prender os dois públicos mesmo assim. Os dois públicos aqui que eu falo é a galera que sabe que jogou o jogo e a galera que não sabe de nada, que só tá assistindo a série. The Last of Us conseguiu fazer você desejar o que era impossível. Consegue te destruir de novo pra quem jogou o jogo. E a cena que marcou o jogo lá em 2020 acontece de novo, marcando a série e o coração e muitos espectadores. Mudaram algumas coisas na série? Sim, mudaram, mas pra mim, pelo menos, funcionou pra caramba. Mas sendo bem honesta aqui, sinto que faltou um pouco da brutalidade que existia naquela cena originalmente no jogo. Até porque na gameplay, apesar da gente estar na pele da Ellie, a cena em si ela é difícil de assistir, porque ela é cruel, ela é real, ela é palpável. Fora que graficamente é um bagulho assustador e tenebroso. Na série, a violência da cena é um pouco mais contida. Ela existe sim, ela é pesada, mas mesmo assim ela é contida se for comparar com o jogo. E creio que isso tenha sido para suavizar o impacto. Mas quem jogou sabe que a dor real mora ali naquela cena. Mesmo assim, tem uma coisa que não tem como negar, que são as atuações impecáveis. A Catelyn como a Abby tá muito bem, e esse episódio ela mostrou muito o quanto ela tem capacidade para interpretar a Abby. E a Bella Ramsey como a Ellie, mais uma vez silenciando todos os críticos que ficam implicando com ela por razões estúpidas e pífias. A atriz entregou tudo naquela cena, a dor, o choque, a fúria contida, principalmente quem reclamou muito da personalidade imatura da personagem. Eu até entendo o ponto de reclamação, mas eu peço que dê uma segurada um pouquinho nessa emoção, porque as coisas ainda estão acontecendo. Ela precisa dessa cena, ela precisa que esse evento aconteça. Existe uma coisa chamada midpoint. E basicamente, um ponto precisa acontecer na história para que as coisas se movimentem a partir daí. Que os personagens avancem, que a história avance a partir daquele momento. E é basicamente isso. A Ellie precisa ter um momento dela de imaturidade, de ingenuidade, seja o que for, precisa ter aquele resgatezinho lá de Ellie que a gente viu na primeira temporada, para que quando ela esteja diante da partida do Joel, ela tenha um outro tipo de abordagem, um outro tipo de personalidade, uma outra forma de enxergar qualquer evento que vier a partir dali. Então é óbvio que ela precisava ter traços um pouco mais infantis, porque ela precisa ter aquele momento de transformação, principalmente do seu emocional. E ela consegue segurar isso muito bem, eu tenho certeza que ela vai entregar e eu não vejo a hora de assistir esses episódios. Uma surpresa que é a cena de Jackson com os infectados, apesar de
The Last of Us não ser sobre os infectados em si e ser muito mais sobre a humanidade e sobre relações humanas, é muito bom você ter cenas de impacto com infectados. Gosto muito da cena dos infectados invadindo Jackson, eu acho que é uma cena primorosa, é uma cena muito boa aqui de dar uma atenção, principalmente quando vem o Byaku, e aqui só um parênteses, eu não vejo a hora de aparecer o Rei dos Ratos. Se você jogou, você já sabe o que é. Se você ainda não jogou, desculpa pelo mini spoiler, mas é um dos infectados mais bizarros e assustadores do mundo. Se você acha que o Byaku é assustador, você não viu nada. Mas eu não vou ficar dando spoiler de jogo. Aqui nesse vídeo eu vou só trazer informações a respeito dos episódios da série, algumas comparaçõezinhas ou outras ali pro jogo, mas assim, a gente vai se ater aqui ao enredo da série. Mas como eu ia falando, ver o Byaku na tela é muito bom. E quem jogou o jogo sabe o quanto é difícil você passar pelo Byaku. Por isso que eu vou ser bem honesta aqui, porque eu achei que o Tommy passou pouquíssimo perrengue com ele, tá? Quem já enfrentou um Byaku no controle sabe o sufoco que é passar por ele. Na série ele parece quase mais um inimigozinho ali fácil de resolver. E isso acaba tirando um pouco do peso da ameaça. Mas como uma cena extra, foi uma adição muito bem-vinda, principalmente se a gente pensar aqui. Tem uma frase no jogo que o Tommy ele fica com receio de deixar Jackson vulnerável por medo de invasões. Então trazer esse ponto para a série pode ser uma oportunidade de você aprofundar temas que no jogo você acaba deixando despercebido ou que você não traz. Até porque o jogo é uma mídia completamente diferente. E para fechar com chave de ouro, a música final do episódio. Ashley Johnson, que foi a Ellie no jogo, cantando Through the Valley. Se você não tinha chorado, eu tenho certeza que nessa parte você chorou. Essa música já é um símbolo pro jogo, principalmente por ter aparecido no primeiro trailer, na época que foi anunciado o jogo, e agora ganhou uma nova camada de dor, tá? Como se a série dissesse pra gente, através da música, que a jornada recomeçou e que não tem mais volta. Fato é que esse episódio mexeu com muita gente. Mexeu comigo, mexeu com você, mexeu com quem jogou e com quem nunca encostou num controle. É o tipo de episódio que não termina quando sobem os créditos, mas que fica com a gente ali, ó, por dias, meses e anos. Tô tocando a beça e doendo pra caramba. E agora eu quero saber de você, como é que foi assistir Through the Valley? Você tava preparado? Então comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre isso. E se você curtiu essa análise, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem tá sofrendo junto nessa temporada de The Last of Us. Até o próximo episódio. Tchau!